Olá alunos, tudo bem? Estou trazendo hoje para vocês alguns exercícios resolvidos da disciplina de genética geral, mais especificamente do conteúdo de aléus múltiplos, aquele conteúdo que envolve então os coelhos e os tipos sanguíneos. Vamos lá então, pessoal. Nesse primeiro exercício nós temos sobre os coelhos, então, qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto para chinchila com uma fêmea chinchila homozigota? Bom, primeiramente, o que vocês têm que fazer? Vocês devem descrever esses genótipos, ou seja, o selvagem heterozigoto para chinchila, a descrição do seu genótipo, ou seja, das suas letrinhas, é C, C, CH. O C sozinho é do selvagem, e o C elevado na CH, digamos assim, é do chinchila. Enquanto que a fêmea é um chinchila homozigoto, então ela é C, CH, C, CH. Agora, o que a gente deve fazer? Fazer o chamado chiqueirinho, ou a gaiolinha, como alguns se referiram na aula. Vamos lá. O que a gente deve fazer primeiramente? Na primeira coluna, vocês vão transcrever as letrinhas do genótipo do pai. No caso, C, na primeira linha que vocês botarem, depois o CCH. Numa linha superior, vocês vão fazer o seguinte, né? Não na primeira coluna, na próxima coluna, vocês vão botar em linha o C, CH. Não precisa repetir, por causa que eles são iguais. Então vocês estarem criando uma coluna a mais que é para dar os mesmos resultados. E vocês poderiam se complicar. Então, quando é homozigoto, ou seja, quando repete nessa parte aqui dos coelhos, o genótipo não precisa transcrevê-lo. Seguindo então na criação do chiqueirinho, nós vamos fazer então a combinação do C com C, CH, e depois do CH do pai, né, com o CCH da mãe. Então a gente vai obter esses resultados, que irão nos informar o quê? Que 1/2 ou 50%, ou seja, uma em duas possibilidades, nós teremos selvagem heterozigoto para chinchila. E 1/2 ou 50%, ou uma em duas possibilidades, nós teremos chinchila homozigoto. Tá? Essas são as informações que deram para nós. Mas por que eu estou usando essas combinações aqui dizendo isso? Bom, não esqueça aquela combinação padrão. Nós temos 4 tipos de coelho: o selvagem, o chinchila, o himalaia e o albino, como a gente pode ver nessa informação que apareceu aqui embaixo. Ou seja, o C de selvagem, ele domina os demais. Tá? Ele está em primeiro lugar nessa hierarquia. Em segundo lugar vem o chinchila. Ou seja, o chinchila ele não domina o selvagem, mas ele domina o himalaia, que está em terceiro lugar, que por sua vez domina o albino, que está em quarto lugar. Então, apareceu o Czão, ou o C sem elevado a nada, como foi falado por alguns alunos, tá? Apareceu só o C, é selvagem alguma coisa. Apareceu o C elevado no CH, é o chinchila alguma coisa. Apareceu o C na CH, o C na H, é o himalaia alguma coisa. E o albino é como se ele fosse o recessivo, o coitadinho, ou seja, precisa ser CA para ser albino. Tá? Então essas são as combinações. O selvagem ele pode ser um homozigoto, como ele pode ser um heterozigoto para as outras 3 características. O chinchila, ou ele vai ser homozigoto, ou vai ser heterozigoto para o himalaia ou para o albino. E o himalaia, ou ele vai ser homozigoto, ou ele vai ser heterozigoto para o albino. Certo, pessoal? Não esqueçam dessas combinações, então, ou dessa ordem das letras dos coelhinhos. Vamos para o próximo exercício. Qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia como a fêmea albina? Novamente, a gente descreve os genótipos. Selvagem heterozigoto para Himalaia, o C de selvagem e a informação, né, o código que diz que é Himalaia, C elevado na H. Ali a fêmea ela é albina, não precisa informar que ela é homozigota, pessoal, porque o albino só pode ser CA. Novamente, vamos montar o chiqueirinho. Na primeira coluna, tu coloca as letrinhas do pai e depois na próxima linha que tu vai trabalhar, tu coloca a informação da mãe. Não precisa duplicar, tá? Por quê? Por causa que tu só vai estar escrevendo a mais, você vai estar perdendo tempo. Faz de novo o chiqueirinho ou a gaiolinha. O que nós vamos ter? A combinação do C com CA e a combinação do CH com CA. Novamente, o que nós vamos ter? Uma possibilidade em duas, ou 1/2 ou 50% de selvagem heterozigoto para albino. E uma possibilidade em duas, ou 1/2 ou 50% de himalaia heterozigoto para albino. Ok? Tá respondido, é só isso. É isso que foi pedido. Qual a prole? A prole é essa. Ou
um meio selvagem heterozigoto para albino ou um meio Himalaia heterozigoto para albino. Tá? Numa outra situação, qual é a prole do coelho chinchila heterozigoto para Himalaia com uma fêmea Himalaia heterozigota para albino? Então vamos lá, descrevemos, né, os genótipos. O pai, ele é chinchila heterozigoto Himalaia, então CCH de chinchila, CNH de Himalaia. E a fêmea, ela é Himalaia, CNH, heterozigoto para albino, CA. Então agora a gente vai montar o chiqueirão, como vocês podem ver, que foi aqui formado, e vamos preencher 4 quadradinhos. O primeiro quadradinho é CCH na CH, o segundo é a combinação do CCH com CA, o terceiro do CH do pai com CH da mãe, e o quarto quadradinho é o CH do pai combinado com o CA da mãe. Então, qual que vai ser a prole ou a prole possível? Nós teremos 1 em 4 ou 1 quarto, ou 25% de chinchila heterozigoto para Himalaia, 1 em 4 ou 1 quarto ou 25% chinchila heterozigoto para albino, 1 em 4 ou 1 quarto ou 25% Himalaia homozigoto, 1 quarto ou 1 em 4 ou 25% do Himalaia heterozigoto para albino. Então são essas 4 possibilidades que nós teremos para esse cruzamento. Agora dá uma complicadinha, pessoal. Por quê? Porque está pedindo a probabilidade de um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia ao cruzar com uma fêmea Himalaia heterozigoto para albino, gerar um coelho albino e uma coelha selvagem heterozigoto para albino. Então vamos lá. Como é que é o genótipo dessas criaturas? O pai é selvagem, C, heterozigoto para Himalaia, CCH. A mãe é Himalaia, CH. Heterozigoto para albino, CA. Beleza, vamos lá. Faz o chiqueirinho de novo. Faz a junção, 4 quadradinhos para completar. Vamos lá. O C do pai com CH da mãe, no primeiro quadradinho. O segundo quadradinho é o C do pai com CA da mãe. O terceiro quadradinho, CH do pai com CH da mãe. E o quarto quadradinho, o CH do pai com CA da mãe. Vamos lá, o que ele pediu? Um coelho albino. Precisa da combinação CA-CA. Lembrem, o albino é como se fosse o recessivo, então ele precisa CA-CA. Não tem, é 0%. Agora faz a segunda pedida ali, a coelha. Faz sempre separado. Ele pediu um coelho albino e uma coelha selvagem heterozigoto para albino. Qual a probabilidade de ter esses dois coelhos, né? Então, primeiro tu faz eles separados. Por quê? Já vou explicar. Então, tu fez o coelho, foi 0. No caso, a coelha selvagem heterozigoto para albino aparece em 1 quarto, onde o primeiro quadradinho ali, pessoal, ele é selvagem heterozigoto para Himalaia, não é o que a gente pede. O segundo quadradinho preenchido, selvagem heterozigoto para albino, esse é o que a gente pede. Ele só aparece 1 em 4, então é 1 quarto. Como determinou o sexo, né, diz que é uma coelha, tu vai multiplicar por 1,5, dá 1/8. Então assim, ó, se não tivesse determinado sexo, só pedido assim, ó, formar um descendente selvagem heterozigoto para albino. Então seria 1 quarto, morreu. Por quê? Não determinou sexo. Nesse caso, determinou sexo, falou que queria uma fêmea. Então tu multiplica por 1,5. Ou macho ou fêmea. Então tu sempre vai multiplicar por 1,5. Tanto faz se é sexo masculino quanto do sexo feminino que está determinado na questão. Tu sempre multiplica por 1,5. 1/8. Essas são as respostas da questão? Não, pessoal. Por quê? Porque ele pediu para gerar um coelho albino e uma coelha selvagem heterozigota albino. A regra do E, o que a gente faz? Pega a porcentagem, as chances que a gente tinha de formar o coelho albino, vezes a chance, né, a probabilidade de formar essa coelha heterozigota albino. No caso, então, é 0 versus, ou vezes, né, 1/8, dá 0%. Tá? Então, a resposta para essa questão é 0% de chance de gerar um coelho albino e uma coelha selvagem heterozigota para albino. Se fosse só a coelha, era 1/8. Se fosse só o coelho, já era 0 a resposta. Certo? Então vamos lá, vamos seguir à frente. Agora, vamos começar a fazer exercícios, então, sobre os tipos sanguíneos. Vamos lá. Em um casal em que ambos os cônjuges possuem tipo sanguíneo AB, quer saber. Primeira questão que eles fizeram para vocês. Quais os possíveis tipos sanguíneos dos seus filhos? E, segunda pergunta, né, segunda questão, qual a probabilidade de terem uma criança do sexo feminino com sangue tipo AB? Então vamos lá, vamos descrever os genótipos. Tanto o pai quanto a mãe, eles são AB. Então, eles vão ser /A/B, tanto o pai quanto a mãe. Lembre-se, eu falo /A/B, vocês
preferem falar, alguns, né, de vocês, alunos, preferem falar I maiúsculo. Tanto faz desde que vocês consigam entender e consigam resolver a questão. Então vamos lá. O que tu vai fazer agora? Vai fazer o chiqueirinho. Primeira coluna tu bota as letrinhas que formaram o genótipo do pai. Na primeira fileira lá em cima tu coloca a da mãe. Então tu vai combinar o barra A do pai com barra A da mãe no teu primeiro quadradinho. No segundo quadradinho a gente vai combinar o barra A do pai com barra B da mãe. No terceiro quadradinho o barra A da mãe com barra B do pai. Lembrando sempre que à esquerda fica a letra mais próxima do A. Tá? E no quarto quadradinho tu vai ter o barra A o barra B e o barra B da mãe e do pai. Então vamos lá. Quais os tipos sanguíneos formados? Barra A é tipo A. Barra B é tipo AB. E barra B é tipo B. Então nós vamos ter o quê? Grupos sanguíneos AB e AB, que esses pais podem ter filhos. Não esqueçam disso. Pais AB jamais terão filho O. Um pai A casou com uma mãe O, nunca vai ter filho O. AB, tanto o homem quanto a mulher, nunca vai ter um descendente do grupo O. A mesma coisa, um pai ou uma mãe O, mesmo que case com um pai ou uma mãe, né? AB nunca vai ter um filho AB. Então, AB nunca tem um filho O nunca tem um filho AB. Não esqueçam disso. A segunda questão levantada por eles era, eles queriam uma menina do tipo sanguíneo AB. Tipo sanguíneo AB aparece 2 vezes, tá? Então 2 em 4, que é a mesma coisa que dizer 1 em 2, ou 1,5. Tu vai multiplicar sempre por 1,5, porque determinou o sexo, tá? Tanto faz ser menino ou menino, tu sempre multiplica por 1,5. Então tu vai ter 1,5 de chance de ser tipo AB, mais 1,5 de chance de ser uma menina. Então nós vamos ter como resposta 1/4. Então, resposta para a primeira questão, tipos sanguíneos A, B e AB são os possíveis que esse casal tenha. A chance, a probabilidade de eles terem uma menina do grupo AB é 1 em 4, tá? Ou 1 em 4 ou 25%, certo? Vamos para o próximo exercício. Num banco de sangue foram selecionados os seguintes doadores. Tu tem AB com 5 litros, grupo A com 8 litros, grupo B com 3 litros e grupo O com 12 litros. Vejam bem que não foi determinado o fator RH. Beleza, então a gente só trabalha com aquela situação. O grupo O é o doador universal. O AB é o receptor universal. Beleza, vamos lá. O primeiro pedido de doação partiu de um hospital que tinha 2 pacientes nas seguintes condições. O paciente 1 possui ambos os tipos de aglutininas no plasma. O paciente 2 possui apenas um tipo de antígeno nas hemácias e aglutinina B no plasma. Agora vem a pergunta. Quantos doadores estavam disponíveis para os pacientes 1 e 2, respectivamente? Então vamos lá. O paciente 1 possui ambos os tipos de aglutininas no plasma. Então ele é do tipo O. Logo ele recebe somente do O. Então ele tem 12 litros ou 12 pacientes disponíveis, né? Se tu considerar cada um daqueles números como litro, dá 12 litros. Se tu considerar cada número como pessoa, seriam 12 pessoas disponíveis. E o paciente B2, ele possui aglutinina B, logo ele é do tipo A. Então não esqueçam disso. Se tem aglutinina B no sangue, ele é o tipo sanguíneo A. Se ele tem aglutinina A, ele é do tipo sanguíneo B. Então dessa forma, como ele tem aglutinina B, ele é do sangue A, ele recebe do sangue A e do O. Então ele tem 12 mais 8, então seriam 20 litros ou 20 candidatos a doar sangue para esse paciente, tá pessoal? Não esqueçam, ambos os tipos de aglutininas no plasma, grupo O. Ausência de ambos os tipos de aglutininas, AB. Aglutinina B, ele é do tipo A, aglutinina A, ele é do tipo B, beleza? Não esqueçam disso. Nessa outra questão, então, a gente tem aquela questão onde vem aquelas afirmações com peso, que daí no final vocês fazem a soma dos valores para dar a resposta. Então vamos lá. A herança dos tipos sanguíneos do sistema B constitui um exemplo de alelos múltiplos, né? A polialelia, que vocês podem encontrar em diversos livros com essa característica. Em vez de a matéria, né, conteúdo, capítulo 12, por exemplo, alelos múltiplos, pode estar lá, capítulo 12, polialelia é a mesma coisa, não se apavore. Tá? Então vamos lá. Com relação ao sistema ABO, é correto afirmar que, vamos lá, assertivo equivale a 1 ponto. O tipo O é muito frequente e por esse motivo o alelo responsável por sua expressão é dominante sobre os demais. Opa, pera aí, vamos lá, vamos voltar para os alelos. Para ter do tipo
A, ele precisa ter o barra A ou barra A, I. Para ser do O, barra B ou barra B, I. E para ser AB, barra B. Para ser do grupo O, ele tem que ter o Izinho, Izinho. Ou seja, se o barra A, Izinho, é sangue A, barra B, Izinho, é B, e para ser o O é Izinho, Izinho, então ele não é o dominante, ele é o recessivo. Então está errada essa assertiva. A assertiva equivale a 0,2 pontos. Os indivíduos classificam-se em um dos 4 genótipos possíveis. Grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. Opa, genótipo são as letrinhas. O barra A ou barra I para formar o grupo A. O grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O são os grupos sanguíneos, os tipos sanguíneos. Então está errada essa assertiva. Os genótipos são barra A, barra B, barra A, o que for, entendeu? É o barra A, o barra B e o Izinho. Esses são os genótipos, certo? Então vamos lá. Assertiva 4. Existem 3 alelos, o barra A, barra B e o Izinho. Correto. É isso aí, essa tá certa. Porque o barra A, alguma coisa, forma o grupo sanguíneo A. O barra B, alguma coisa, forma o grupo sanguíneo B. E o Izinho, forma o grupo sanguíneo O. Vamos lá, assertiva que vale 0,8 pontos. Os alelos barra A e barra B são codominantes. Correto. Por quê? Porque um não manda no outro. Vamos lá, vamos recapitular. Para te ter o tipo sanguíneo A, tu vai ter o barra A ou barra Izinho. Para ter o B, tu vai ter o barra B ou barra B, Izinho. E quando tu tem o sangue tipo AB, tu tem na codificação do seu genótipo, então tu vai ter o barra A e o barra B. Ou seja, né, eles se juntando, eles formam um terceiro tipo sanguíneo. Quando só tinha o barra A, tu tinha o sangue A. Quando só tinha o barra B, com o máximo com o Izinho, né, ambos, tu teria só o sangue B. Só que daí quando tu juntou os dois, tu tem um sangue AB. É aquela velha característica que a gente viu no conteúdo passado, da codominância. Ou seja, tu tem lá uma planta rosa e uma planta branca. Daí, quando tu mistura essas duas combinações, né, surge uma terceira cor, tá? Então é isso, é a codominância. Nesse caso aqui, tu juntou um sangue A com um sangue B e tu teve um sangue AB, ou seja, tu teve um terceiro tipo sanguíneo. Então por isso que eles são codominantes. A assertiva que vai 16 pontos. Se o indivíduo do grupo A for heterozigoto, ele produzirá gametas portadores de barra A ou de Izinho. Correto, por quê? Para te ter tipo A, ou tu tem barra A como genótipo, ou então tu tem um genótipo barra Izinho, que seria o heterozigoto, que vai mandar um gameta barra A ou Izinho. Então tá correta essa assertiva. Tá? Vamos para a próxima. Assertiva que vale 32 pontos. Os indivíduos de tipo sanguíneo A possuem aglutinogênios em suas hemácias, porém não possuem aglutininas no plasma. Opa, tá errado. É o contrário isso, ele possui aglutininas no plasma, o grupo sanguíneo O. Então essa assertiva está errada. Vamos agora para a assertiva que vale 64 pontos. Em alguns cruzamentos entre os indivíduos do grupo A com indivíduos do grupo B, é possível nascer indivíduos do grupo O. Correto, porque ambos podem ser heterozigotos, ou seja, o indivíduo do grupo A ele tem como genótipo barra Izinho. E o do grupo B, o seu genótipo pode ser, né, barra B, Izinho. Daí cada um pode mandar, então, o gameta Izinho, junta Izinho, Izinho, forma o O. Então nós temos como assertivas corretas a assertiva que vale 4, a assertiva que vale 8, a que vale 16 e a de 64 pontos. Certo, pessoal? Então vamos à frente. Agora essa questão é um pouquinho mais complicada do que as demais. Por quê? Porque agora entrou o fator RH, ou seja, sangues positivos e sangues negativos. Mas vamos lá. Um banco de sangue possui 10 litros de sangue O negativo, 8 litros de sangue O positivo, 5 litros de sangue A negativo, 4 litros de sangue A positivo, 6 litros de sangue B negativo, 2 litros de sangue B positivo, 9 litros do AB negativo e 7 litros do AB positivo. 3 pacientes chegaram nesse tanto de sangue. O paciente 1 ele é A positivo. O paciente 2 ele é B negativo.
Já o paciente 3 é conhecido pela enfermeira, que avisou existir 30 litros disponíveis de sangue. Qual a quantidade de sangue disponível para os pacientes 1 e 2 e qual o tipo sanguíneo do paciente 3? Bom, antes de vocês entrarem em pânico, respira fundo e veja com atenção, que eu vou mostrar para vocês como é barbadinha resolver essa questão. Vamos lá. Primeiro, destrincha ela. O que a gente tem? Que o paciente 1 ele é A positivo. Então, o que a gente sabe sobre o positivo? Quando o fator RH é positivo, o receptor recebe sangue positivo e negativo. Tá, mas como assim? Por que ele recebe? Bom, vamos lá. Vamos partir dos primórdios. O O é o doador universal. AB, receptor universal. Quando tu coloca o fator RH, o O negativo é o doador universal. E o AB positivo é o receptor universal. Mas por que então que um fator negativo ele está doando mais e o AB positivo, no caso, né, o positivo é o que mais recebe? Por que não é o AB negativo que mais recebe? Porque assim, ó, quando tu usa o fator positivo e o negativo, né, o fator RH, pense assim, ó, se tu tem uma fechadura, imagine assim, vamos fazer uma analogia. Tu tem uma fechadura e ela é um símbolo de cruz, ou seja, positiva. A fechadura é igual ao símbolo positivo, uma cruz. E tu chega com uma chave que seria negativa, ou seja, só um traço horizontal, tu consegue encaixar essa chave negativa, que é um traço horizontal, numa fechadura positiva, que é em formato de cruz a sua abertura. Já ao contrário, se tu tem uma fechadura negativa, ou seja, um traço na horizontal, e tu chega com uma chave positiva, ou seja, o formato dela é de cruz, tu não consegue encaixar essa chave positiva nesse formato de cruz em uma fechadura negativa, ou seja, um traço horizontal. Então, pessoal, por isso, né, que tem como tu encaixar, o negativo ele consegue doar tanto para o negativo quanto para o positivo. Já o positivo consegue doar apenas para sangue positivo. Dessa forma, então, o A vai receber do O negativo, nesse A positivo vai receber do O negativo, que é o doador universal. Vai receber também do O negativo, porque positivo recebe de positivo. Vai receber do A negativo, porque o positivo recebe do negativo. E, obviamente, do A positivo. Então, ele vai ter 10 litros do A negativo, mais 8 litros do A positivo, mais 5 litros do A negativo e mais 4 litros do A positivo. Totalizando, então, 27 litros. Vamos para o paciente 2, que ele é B negativo. Lembrem do que eu falei. Se a chave ela é em formato negativo, ela entra na fechadura positiva, formato de cruz. Se a chave ela é positiva, né, então a chave em formato de cruz, ela não entra na fechadura negativa, que é apenas um traço horizontal. Então, quando o fator RH é negativo, o receptor, no caso esse B negativo, ele só vai receber sangue negativo. Logo, ele só vai receber do O negativo e do B negativo, totalizando 10 mais 6, respectivamente, 16 litros. Então, não esqueçam disso. Sangue positivo recebe de positivo e negativo. Sangue negativo recebe somente de sangue negativo. Lembre, fechadura, chave. Vamos responder o terceiro paciente agora, que é um pouquinho mais difícil que esses dois. A enfermeira disse que o paciente 3, ele recebe 30 litros. O que vocês devem fazer partindo disso e da informação de quantos litros nós temos por cada um do tipo sanguíneo e seu respectivo fator RH? Vocês devem pegar que o paciente 3 recebe os 30 litros que a enfermeira disse. Vocês devem descontar 10 litros. Por quê? Que 10 litros é o total de litros que o sangue O negativo tem para doar. Então vai faltar 20 litros. Tá? O que a gente vai fazer com isso? Agora a gente vai pegar e vai trabalhar com os demais grupos sanguíneos, com seus fatores RH que sobraram. No caso assim, ó, pessoal, lembre aqui, ó. Negativo recebe sangue só de negativo. Positivo recebe de positivo e negativo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar primeiramente com os tipos sanguíneos negativos. Então, assim, a gente já descontou o A negativo. O próximo é o A negativo. No caso, assim, ó, tem apenas 5 litros de sangue de A negativo. E informa ainda que o paciente tem mais 20 litros para receber para fechar os 30. Então, ele não é o A negativo, porque o A negativo recebe só do A negativo e do O negativo. Vamos passar para o B negativo, que recebe apenas do B negativo e do A negativo.
A informação que nós temos é que B negativo possui 6 litros. Então não fechou. 6 não é igual a 20 litros. Então ele não é o B negativo. O próximo negativo é o AB. Tá? Lembrando que o AB negativo ele vai receber sangue do O negativo, do A negativo, do B negativo e obviamente do AB negativo. Então vamos lá. Já foi descontado os 10. Falta 20 litros. Temos 5 litros do A negativo. Mais 6 litros do B negativo, dá 11, mais 9 litros do AB negativo, fechou os 20 litros negativos que nós tínhamos. Então, que estava faltando para fechar os 30. Logo, ele é do tipo sanguíneo AB, que ele recebe 10 litros do A negativo, 5 litros do A negativo, 6 litros do B negativo e 9 litros do AB negativo. Fechando assim, então, os 30 litros informados pela enfermeira. Ah, mas por que ele não é o AB positivo? Porque daí ele recebe de todo mundo e daria B mais de 30 litros. Ah, mas por que ele não é o o A positivo? A gente já viu quantos litros recebe fazendo o exercício anterior. Do B positivo também seria diferente de 30. Então, obviamente, pelas eliminações, fazendo essa estratégia, vocês vão chegar que o paciente 3 recebe os 30 litros. Ele é AB negativo. Certo, pessoal? Então, usem essa estratégia. Peguem a quantidade de litros informada, diminui a quantidade de litros que tu sabe que tem disponível do O negativo. Trabalhem com os grupos sanguíneos negativos. Se não fechar em nenhum, A negativo, B negativo e AB negativo, começa do O positivo, A positivo, B positivo e o AB positivo. Daí vocês certamente ou fatalmente irão acertar a questão. Tá? Não esqueçam como é que funciona a regrinha para os coelhinhos, né? Que o selvagem manda no chinchila, que manda no Himalaia, que manda no albino. O negativo, doador universal. AB positivo, receptor universal. Negativo doa para positivo e negativo, mas positivo doa apenas para sangue positivo, tá? Façam mais exercícios, refaçam esse exercício dessa aula, estudem e façam com bastante calma a prova, que vocês irão bem com certeza. Um forte abraço a todos.